A aula de hoje é sobre as propriedades dos logaritmos. Então, em logaritmos, temos três propriedades. A primeira propriedade é o logaritmo de um produto. Então, quando eu tiver o logaritmo de um produto, para calcular o logaritmo de um produto, eu tenho que efetuar a soma de dois logaritmos. A segunda propriedade é o logaritmo de um quociente. Quando houver o logaritmo de um quociente, para calcular o valor daquele logaritmo, eu tenho que efetuar uma diferença de dois logaritmos. E a terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. Quando no logaritmando eu tenho uma potência, ou seja, um número elevado a um certo expoente, para calcular o logaritmo dessa potência, o expoente ele desce multiplicando o valor daquele logaritmo. Exemplos. Sendo o logaritmo de 2 igual a 0,30, logaritmo de 3 igual a 0,48, logaritmo de 5 igual a 0,70 e logaritmo de 7 igual a 0,84, qual o valor do logaritmo de 6? Simples. Como 6 é um número inteiro, para calcular o logaritmo de 6, eu tenho que decompor o 6 em fatores primos. Isto é, tenho que decompor o 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 só dá para dividir por 3, que dá 1. Então, o número 6 é 2 vezes 3. Então, para calcular o logaritmo de 6, eu tenho que calcular o logaritmo de 2 vezes 3. Perceba que aqui no logaritmando existe um produto. Então, para calcular o logaritmo de um produto, eu tenho que transformar aquele produto na soma de dois logaritmos. Isto é, logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Agora, simplesmente olho aqui no enunciado e substituo o logaritmo de 2 por 0,30 e o logaritmo de 3 por 0,48. Efetuando essa soma, vamos obter 0,78. Significa, então, que o logaritmo de 6 ele é igual a 0,78. Segundo exemplo, quero saber como eu faço para calcular o logaritmo de um número decimal. Para calcular o logaritmo de um número decimal, tem que transformar este número decimal na sua forma fracionária. Ou seja, 4 décimos eu tenho que passar para a fração. Se eu transformar 4 décimos em fração, teremos que escrever 4 sobre 10. Verifico se dá para simplificar o 4 e o 10. Se eu prestar atenção, como 4 e 10 são números pares, dá para dividir tanto 4 quanto 10 por 2. Se eu dividir, então, 4 e 10 por 2, vou obter 2/5. Que propriedade eu vou aplicar? Se eu prestar atenção, eu tenho aqui um quociente. Então, o logaritmo de um quociente é dado pela diferença de dois logaritmos. Isto é, logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Agora ficou simples. Olha aqui no enunciado e substituo os valores dos dois logaritmos. Isto é, 0,30 menos 0,70. Efetuando essa subtração, vamos obter menos 0,40. Então, significa que o logaritmo de 0,4 é igual a menos 0,40, certo? Próximo exemplo. Quero saber como faz para calcular o logaritmo de 625. Como 625 é um número inteiro, eu tenho que decompor 625 por fatores primos. No caso, tenho que dividir 625 por 5. Se eu dividir, dá 125. Divido por 5 novamente, dá 25. Divido por 5 novamente, dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Perceba que o 5 apareceu aqui 4 vezes. Então, 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta potência. Então, o logaritmo de 625
é dado por logaritmo de 5 elevado à quarta potência. Perceba que neste exemplo, eu tenho o logaritmo de uma potência. Então, o que vai acontecer? O expoente da potência vai descer multiplicando o logaritmo. Então, esse 4 ele vai descer aqui para frente, multiplicando o logaritmo de 5. Agora, ficou simples. Venho no enunciado e substituo o logaritmo de 5 por 0,70. Se multiplicarmos 4 por 0,70, vamos obter 2,80 ou 2,8. Significa, então, que o logaritmo de 625 é igual a 2,80. Certo? Último exemplo. Se você olhar para esse exemplo, você vai falar assim, professor, esse exemplo aí ele é parecido com o da letra A. Sim, ele é parecido com o da letra A. Só que aqui eu terei que usar mais de uma propriedade. Vamos ver então. Se eu decompor o 450 por 2, dá 225. Decompondo agora por 3, dá 75. Dividindo por 3, dá 25. 25 não dá para dividir por 3, mas dá por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. O que aconteceu? O 450 fatorado é 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. O que eu faço agora? Substituo 400 por sua forma fatorada. Isto é, o 450 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Perceba que eu tenho um produto. Então, o logaritmo de um produto é dado pela soma de logaritmos. Como eu tenho 3 fatores, teremos que efetuar 3 somas. No caso, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 ao quadrado mais o logaritmo de 5 ao quadrado. Só que atenção, você não pode substituir os valores dos logaritmos se no logaritmando houver um expoente. O que você vai ter que fazer agora? Os expoentes, esses 2 expoentes aqui, eles devem descer multiplicando o valor de cada logaritmo. Então, se eu aplicar a propriedade das potências, teremos o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3 mais 2 vezes o logaritmo de 5. O que eu faço agora? Substituo os valores dos logaritmos, isto é, 0,30 mais 2 vezes 0,48 mais 2 vezes 0,70. Se efetuar as multiplicações agora, vai ficar 0,30 mais 2 vezes 0,96 mais 1,40. Agora vamos fazer essa soma aqui do lado. 0,30 mais 0,96 mais 1,40. Se eu somar, teremos 6. Aí 9 mais 3 dá 12, mais 4 dá 16, sobe 1, 2,66. Então significa que o logaritmo de 450 ele é igual a 2,66. Então essa foi uma aula simples sobre as propriedades dos logaritmos. Se você gostou, deixa o seu comentário aí embaixo. Se não gostou, deixa a sua crítica também para que eu possa melhorar, né? Mas já vou dizendo que aqui as aulas serão simples, ou seja, todas serão dessa maneira, nada de muito sofisticado. E é isso aí. Obrigado por ter assistido e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí nos seus estudos. Até a próxima aula.